Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos aí iniciando a disciplina de instrumentos do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica na habilitação de célula. Ok? Essa é a primeira aula de uma série de aulas que vão tratar dessa disciplina e o nosso objetivo aqui é que, ao fim dessas aulas, vocês sejam capazes de entender o funcionamento desses instrumentos, as suas aplicações nas aeronaves, os seus funcionamentos, e bem como as ações primárias de manutenção que precisam ser feitas para garantir a aeronavegabilidade, garantir que a aeronave possa fazer um voo seguro. Então vamos lá iniciar nossas aulas de instrumentos. Bom, nessa aula especificamente nós vamos fazer uma introdução sobre os instrumentos, depois vamos falar de particularidades relativas às caixas dos instrumentos, mostradores e marcações e limites. Muito bem. Para que uma aeronave opere de forma segura, econômica e com confiança, é imprescindível que os instrumentos estejam operando de maneira eficaz. Eu costumo dizer que uma pessoa leiga que entra num cockpit de uma aeronave, principalmente hoje uma aeronave moderna, ela de repente se assusta e pensa: poxa, como que uma pessoa sentada aqui num posto de comando consegue entender para onde que eu olho primeiro? E a gente vai ver ao longo das nossas aulas e vamos aprender que existe uma lógica de posicionamento desses instrumentos no painel, de forma a propiciar aos pilotos uma observação rápida, precisa e segura para a condução da aeronave. As primeiras aeronaves menos elaboradas, aeronaves mais simples, elas tinham também poucos instrumentos, porque os voos eram curtos, de baixa altura, as aeronaves com baixa performance também. Então, você tinha ali alguns instrumentos necessários para que o piloto pudesse observar algumas coisas mais importantes para o monitoramento e condução do voo, como por exemplo indicador de pressão ou quantidade de combustível, indicador de pressão de óleo, temperatura de óleo, mas coisas bastante simples, muito diferente do que a gente vê nas aeronaves de hoje. Então nós temos aí como um exemplo de um painel de uma aeronave bastante simples, bastante rudimentar, bem diferente daquilo que a gente vê hoje. Conforme a aviação foi evoluindo, as aeronaves começaram a fazer voos mais longos, a grandes distâncias, a grandes altitudes, as condições meteorológicas de monitoramento do tempo, das condições de voo, de navegação, tornaram-se um problema e precisou ser solucionado. E a solução para isso foi o desenvolvimento de instrumentos que pudessem dar ao piloto a condição de fazer aquele voo de forma segura, precisa, tal qual ele fazia quando voava aquelas aeronaves mais simples. Okay? Bom, como eu falei, para isso foram desenvolvidos instrumentos que pudessem auxiliar o piloto na condução do voo, nas condições mais adversas que ele possa vir a encontrar. E aí a gente vê a grande diferença na evolução da instrumentação da aeronave. Nós temos da imagem mais à nossa esquerda, um painel de uma aeronave bastante analógico, bastante instrumento, e que, como eu falei anteriormente, para uma pessoa leiga, ela vai pensar: nossa, como que alguém consegue se encontrar, se achar dentro de uma aeronave dessas, Mas na verdade ele consegue muito bem se encontrar. Existe uma lógica, a gente vai ver isso mais à frente. Nós temos aqui nessa posição aqui, deixa eu pegar a caneta para ficar mais fácil, deixa eu botar aqui para eu poder usar. Deixa eu colocar a cor.
Muito bem. Então, nós temos aqui nessa região, né, do painel, à frente do piloto, um conjunto de instrumentos, né? Aqui um outro conjunto de instrumentos e aqui um conjunto de instrumentos similar a esse primeiro aqui, né? Então, esses instrumentos nós vamos aprender já, né? Eles que estão aqui em frente ao piloto, eles vão propiciar ao piloto, né, a condição de condução do voo. Então aqui vão estar os instrumentos de voo, os instrumentos de navegação, e aqui ao centro a gente vai ter todos os instrumentos de monitoramento do motor, tá ok? E outros sistemas. Muito bem. Vamos dar continuidade aí na nossa apresentação. E a gente consegue ver ao longo desse slide como que esses painéis, essa instrumentação foi evoluindo, até chegarmos a esse painel, onde nós temos aqui uma instrumentação de uma tecnologia muito avançada, né? Bem diferente dessa aqui que a gente viu no início, ok? Mas isso faz parte da evolução da aviação, evolução da instrumentação. Poderíamos pensar o que vamos ter daqui para frente, não é verdade? Bom, vamos lá, vamos continuando com a nossa introdução. A instrumentação é basicamente uma ciência de medir, né? Ela vai medir uma série de coisas, como por exemplo, velocidade, distância, altitude, atitude, né, de distinto, direção, temperatura, pressão e rotações. Então, basicamente, eu preciso de uma instrumentação que me entregue, né, essas informações, que o piloto possa receber isso com facilidade de leitura, com precisão, para que ele possa tomar a decisão correta para a manutenção do voo seguro. Okay? Essas medições são apresentadas em diversos instrumentos que vão estar na cabine, lá no painel, conforme a gente viu no slide anterior. Muito bem. Existem dois tipos de grupos de instrumentos nas aeronaves, né? Eles vão estar de acordo com o trabalho que ele executa, né? E aí dentro desse grupo, dessa classe, a gente encontra os instrumentos ditos de voo, de motor e os instrumentos de navegação. Então, essa primeira classe, né, de instrumentos, né, esse primeiro grupo de instrumentos, ele apresenta 3 classes de instrumentação que vão propiciar ao piloto a condução do voo seguro. Instrumentos de voo, instrumentos de monitoramento do motor e instrumentos de navegação. Pois bem, o outro tipo, baseado no seu princípio de funcionamento, né? E aí vão funcionar com variação de temperatura, variação de pressão, né? Medição de quantidade de fluidos, enfim, uma série de outras informações tão necessárias quanto as primeiras, né? Outros ainda vão estar ativados por magnetismo e vão necessitar de eletricidade para poder funcionar, e ainda vão existir aqueles que vão precisar, né, dos princípios da ação giroscópica, que nós vamos ver mais à frente, ok? Bom, tipos de instrumentos de aeronaves quanto ao seu funcionamento interno. Nós temos instrumentos mecânicos, e aí nossa apostila traz como exemplo os airspeeds, que são os velocímetros. Mas, pessoal, veja bem, nós estamos falando aqui do conteúdo que nós temos para ministrar o curso de mecânico de manutenção na habilitação de célula, disponibilizado pela ANAC, né? É verdade que esse conteúdo hoje ele está um pouco ultrapassado, né? A gente já tem airspeeds que não são mecânicos, né? Então isso vale para aquela época, tá ok? Mas a prova da ANAC vai cobrar isso aí de vocês. Instrumentos elétricos, RMI, HSI, e aí eu faço aqui uma observação, porque já a gente vai falar de giroscopia, né? Esses instrumentos, eles precisam de alimentação elétrica sim, mas eles fazem parte de um sistema, e esse sistema precisa de um instrumento, de um componente que vai ter
as ações da giroscopia como o seu principal ator, o core, o coração desse sistema vai ser os princípios da giroscopia. Bom, e aí está os instrumentos de giroscópio, ele traz o Turner Bank e o ADI, né, de Attitude Director Indicator. Né? Esses instrumentos vão precisar sim de um giroscópio. Né? Eles têm dentro de si um giroscópio, por isso eles chamam de instrumentos giroscópios. E era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente não confundir. O RMI e HSI fazem parte de um sistema, eles são instrumentos alimentados eletricamente, mas fazem parte de um sistema e que esse sistema, um dos componentes desse sistema é uma central giroscópica. Né? Nós vamos ver isso mais à frente. Tá, ok? A diferença para os instrumentos giroscópicos é que o Turner Bank e o ADI, ele possui dentro de si um giroscópio na própria caixa do instrumento. Ok? Vamos lá. Continuando, classe de instrumentos. Como a gente viu lá atrás, monitoramento do motor, navegação e atitude. Né? Essa classificação de atitude que a apostila do curso de célula atrás, aqui ele está se referindo aos instrumentos de voo, tá ok? Então pode parecer aí uma confusão, porque lá atrás a gente falou de 3 classes, e as classes se referiam aos instrumentos de motor, navegação e voo, né? E agora ele fala aqui de atitude. Né? Então essa atitude, como a gente vai ver no próximo slide, trata dos instrumentos de voo. E os miscelâneos, que não estão nem classificados como motor, nem como navegação, nem como atitude ou voo. Ok? Então vamos lá. Então está aí a definição de instrumento de voo, né? Aqueles que auxiliam no controle da atitude da aeronave em voo. Por isso ele colocou lá no slide anterior como atitude. Então os instrumentos de voo são aqueles instrumentos que auxiliam o controle da aeronave, né? A atitude da aeronave em voo, né? Para que o piloto consiga manter a aeronave num voo seguro. Para isso ele vai precisar de uma série de instrumentos que vão dar a ele essa possibilidade de controle da atitude da aeronave em voo. Ok? Bom, esses instrumentos, como fornecem informações para o piloto, para o controle da aeronave, eles precisam estar em uma posição no painel onde propicia o piloto uma rápida referência visual. Por isso que eu mostrei para vocês lá na frente, quando nós tínhamos aquelas 4 imagens distintas de exemplos de painel, um grupo de instrumentos que estão na frente do piloto e do copiloto e um grupo de instrumentos que está ao centro. Né? Esse grupo de instrumentos que está à frente do assento dos pilotos, ali a gente vai encontrar, dentre eles, os instrumentos de voo. Tá, ok? E eu já adianto para vocês, ali também estarão os instrumentos de navegação, bem como ao centro os instrumentos do motor. Ok? Muito bem, vamos lá, continuando aí com a nossa introdução. Os instrumentos básicos de voo de uma aeronave são o velocímetro, o altímetro e a bússola magnética. Ok? Se você é aluno do curso de formação de mecânico de célula, mas já fez aviônica, você fala assim: nossa, professor, eu vi a sua aula lá de aviônica e está listando outros instrumentos. Existe realmente essa confusão entre a apostila de célula e de aviônica, né? Mas eu estou sendo fiel à apostila, porque é aí que vocês vão encontrar o conteúdo para o qual vocês vão precisar estudar e fazer a banca da ANAC. Tá, ok? Vale a pena consultar também o vídeo lá para conhecimento, né? Ampliar conhecimento. Vocês podem assistir os vídeos do curso de aviônica, mas para preparação para a banca de célula, foquem no conteúdo da apostila de célula, no conteúdo das aulas do curso de habilitação de célula. Então, instrumentos de voo de uma aeronave da apostila de célula, velocímetro, altímetro e a bússola magnética. Além desses, algumas aeronaves podem ter indicador de curva, que é o Turner Bank, o indicador de subida e descida, que é o climb, e o horizonte artificial, né? E esse ele deveria realmente estar citado, né, como um instrumento básico,
Porque se os instrumentos de voo, por definição, controlam a atitude da aeronave, ninguém melhor do que o horizonte artificial para indicar para o piloto a atitude da aeronave em voo. Se ela está voando reto e nivelado, se ele está com indicação de pitch, ou se ele está cabrando, se ele está com a asa direita baixa, com a asa esquerda baixa, enfim. Ou seja, é o instrumento que vai realmente dar ao piloto a orientação de atitude da aeronave. Tá ok? Mas como eu falei, essa é a apostila da célula e sobre ela nós vamos trabalhar e vocês vão estudar para fazer a banca de vocês. Ok? Muito bem. Instrumentos de voo, né, são operados pelas pressões atmosféricas de impacto, diferencial, estática ou por um giroscópio. Então vamos lá, vamos entender o que essa apostila está dizendo para a gente. Quem são os instrumentos de voo que vão precisar de informação de pressão atmosférica e a pressão de impacto que a gente chama aqui de pressão total, pressão dinâmica, né? São os instrumentos do sistema anemobarométrico, velocímetro, altímetro e o climber, né? Que ele chama aqui de subida e descida, né? Indicador de subida e descida. E esses instrumentos são os 3 instrumentos do sistema anemométrico que pertencem à classe dos instrumentos de voo e que, para o seu funcionamento, precisam das informações de pressão atmosférica, seja ela estática, seja ela pressão dinâmica, ok? E o instrumento giroscópio. Quem vai precisar da informação de giroscopia? O turn bank, que é o indicador de curva, e o horizonte artificial, né, que é o indicador de atitude da aeronave. Esses instrumentos precisam de informação de um giroscópio. Ok? Vamos lá. Os instrumentos do motor agora. Qual a finalidade? Eles têm por finalidade monitorar o funcionamento do motor, medindo, né, quantidade de pressão de líquidos, seja óleo, seja combustível, né, quantidade de pressão de admissão de gases, né, pressão de admissão, rotação do motor, é preciso medir a rotação do motor, né, e temperaturas, né, temperatura do óleo, temperatura do motor. Ok? Pois bem, vamos lá, continuando. Ainda pode incluir como monitoramento do motor um tacômetro, né, um medidor de pressão de óleo ou pressão de combustível, medidor de temperatura de óleo, né, e indicador de quantidade de combustível. E aí a gente começa a ter uma possibilidade maior de monitoramento das informações do motor. Quanto mais complexa é a nossa aeronave, quanto mais instrumentos de monitoramento dos motores a gente vai ter. Ok? Muito bem. Além desses, aeronaves que são equipadas com motor convencional, né, porque aqueles, a gente tem muita coisa ali de motor a reação, os motores convencionais você pode encontrar ainda indicadores de pressão de admissão. Eu preciso, para que eu tenha uma boa queima, né, ter um ar admitido a uma certa pressão, né, porque quanto mais eu comprimir esse ar e chegar sob pressão, ele vai me ajudar na queima, porque quando eu comprimo eu aumento a temperatura, né? A medida da temperatura da cabeça do cilindro, que nós vamos ver, se a gente fizer uma comparação com o motor a reação, a medição da temperatura na câmara de combustão, né? E que a gente vai ver também que ele não pega essa informação diretamente na câmara, vai pegar em uma outra seção do motor, e também para os motores convencionais, né, a temperatura do ar do carburador, ok? Esses são complementando os instrumentos de monitoramento do motor aplicáveis diretamente a motores convencionais, ok? Muito bem, vamos lá. E as aeronaves equipadas com motor a turbina? Como eu falei para vocês, a temperatura eu vou medir. Como no convencional eu medi a temperatura na cabeça do cilindro, na cabeça do pistão, eu vou medir aqui a turbina. Ele chama de T4, T6, né? Esse T de temperatura, né? E 4 ou 6 é a seção do motor onde ele está colhendo essa informação. Ou ele vai colher essa informação lá fora, na saída do escapamento de gases, ok? Ainda podemos ter um indicador de razão de pressão dos gases de escapamento, para eu conseguir monitorar ali a condição de funcionamento
do motor, ok? Agora, os instrumentos de navegação, pessoal. Então, qual é a finalidade? Qual é a grande missão dos instrumentos de navegação? Possibilitar ao piloto comandar a aeronave em cursos acuradamente definidos. Pessoal, convido vocês até marcarem essa definição, né? Isso é importante, isso vocês têm grandes chances de encontrar essa definição lá na prova que vocês vão fazer para tirar a licença de vocês. Então, instrumentos de navegação, finalidade, possibilitar ao piloto comandar a aeronave em cursos acuradamente definidos. E aí, nesse grupo, a gente vai encontrar um relógio, bússolas, magnética e o indicador de direção. Veja como essa apostila ela é meio complicada para a gente, né? Ela colocou lá na frente também no voo, né, a bússola, né? Então tenham cuidado com essa possibilidade de, em uma questão, vocês ficarem meio confusos para responder em função desses conflitos que a apostila traz para a gente, tá ok? O rádio, né, e outros instrumentos que possam também vir a prestar ao piloto informações de navegação, como o GPS. Mas aí cabe lembrar e ressaltar uma informação importante para vocês. O GPS ele não é considerado, né, um meio primário de navegação. Então a gente tem outros meios primários de navegação para que a aeronave faça o seu voo, a sua navegação de forma segura. Tá ok, pessoal? Então, vamos repetir. Nesse grupo a gente vai encontrar relógio, bússolas, magnética e o indicador de giroscópio de direção. Aí ficaria mais correto, né? Que é o RMI. Lembra que eu falei que o RMI ele é um instrumento que está dentro de um sistema que vai falar de indicação de direção e que está precisando, para que ele funcione, de uma central giroscópica, e dentro dessa central giroscópica ela terá como principal componente um giroscópio. Então é por isso que ele está aí dentro do grupo de navegação, tá ok? Bom, feita essa introdução, a gente viu um pouco sobre cada uma das classes de instrumentos, né? Basicamente o que a gente precisa ter gravado aí, ter em mente, a gente tem instrumentos de navegação, instrumentos de voo, instrumentos de monitoramento do motor e os instrumentos de miscelânea, ok? Então convido vocês a darem uma revisada, vai lá no conteúdo, dá uma lida na apostila, assiste novamente o vídeo, né? E ratifiquem aí o conhecimento de vocês, o aprendizado de vocês. Avançando ainda na aula de hoje, como é assunto nosso, vamos falar um pouquinho das caixas dos instrumentos, né? Bom, um instrumento ele precisa de um invólucro, que é a caixa dele, um mecanismo que vai produzir a informação e um mostrador para que a gente consiga ler a informação que ele está nos entregando. E vejam aqui mais uma vez que é uma introdução, uma definição relativa a uma instrumentação já do passado, né? As aeronaves mais modernas não contam com esse tipo de conceito na construção de instrumentos. Mas garanto a vocês ainda vão encontrar muita aeronave para vocês fazerem manutenção com instrumentos analógicos. Então não é um aprendizado perdido, muito pelo contrário. Inclusive essa base que vocês têm com essa instrumentação mais primitiva, ela é o alicerce para o entendimento da instrumentação mais complexa e mais moderna que a gente tem hoje nas aeronaves, ok? Bom, esse mecanismo, né, que está dentro dessa caixa, né, ele tem aí uma formação por uma ou duas peças, né? Vários materiais, né, tais como liga de alumínio, magnésio, ferro, plástico, né, uma variedade enorme, eles são usados na fabricação dessas caixas e cada um desses materiais eles vão se aplicar a um determinado tipo de instrumento.
né? Existem instrumentos que vão precisar de ter uma caixa de metal, porque vai precisar que a caixa forneça para o instrumento um caminho para a corrente, por exemplo, para uma corrente que precisa ser encaminhada para a terra, né? Uma corrente que vai ser ligada à massa, por exemplo, tá ok? Vamos lá. Mas, dentre os materiais que a gente tem para a produção dessas caixas, o baquelite é o plástico mais utilizado. Também uma questão que constantemente vem aí aparecendo na banca da ANAC. Pois bem, vamos lá. Algumas dessas caixas, como eu falei para vocês, principalmente para os instrumentos operados eletricamente, elas são feitas de metal, ou de ferro, ou de aço, né? Então, por que isso? Porque esses materiais, o ferro e o aço, né, vão propiciar um caminho de campo de força para que, se isso não acontecesse, eu poderia ter uma interferência importante, principalmente nos instrumentos de rádio e os instrumentos eletrônicos a bordo da aeronave. Então, esse aterramento do sinal ali é importante para esses instrumentos operados eletricamente. Pois bem, vamos lá. Mecanismos de instrumentos, em algumas dessas caixas, elas são vedadas. Elas não podem nem ser abertas, né? A gente, quando estiver fazendo a manutenção delas no nível de manutenção de hangar, né, a gente não pode abrir essas caixas, né? Porque elas são vedadas e tem que ser assim, porque elas trabalham, né? Elas trabalham com pressão atmosférica. Então não pode de forma alguma ser aberta, né? Esses instrumentos a gente consegue identificá-los facilmente. Eles possuem, geralmente na parte de baixo, um pequeno orifício que serve como ventilação, tá ok? Pois bem, e aí está aí, ó, esse orifício vai permitir que a pressão do ar interna sofra variações causadas pela mudança de altitude da aeronave, tá ok? Então, cuidado com isso. E eu já adianto para vocês, esses instrumentos que têm esse tipo de característica de caixas seladas, vedadas, eles estão dentro dos instrumentos do sistema anemométrico ou anemobarométrico, altímetro, velocímetro e o climber, ok? Bom, agora a gente passa aos mostradores, né? Se aquilo que está sendo produzido, a grande obra desses instrumentos é me entregar uma leitura sobre aquilo que eles estão monitorando. Para isso, os mostradores são importantes. Então, a gente vai ter numeração, a gente tem marcações, né, no mostrador, marcação em ponteiro de instrumento, né, e para facilitar que essa leitura seja feita, essa numeração, essas marcações, elas são frequentemente feitas com uma pintura brilhante. E a gente precisa ter cuidado, né? Porque alguns instrumentos utilizam para essa pintura substâncias que elas são nocivas à saúde, né? E aí a gente precisa ter cuidado, né? Ter cuidado porque elas podem, no manuseio, né, você se contaminar com esse tipo de material, né? Outros instrumentos vão possuir uma camada fosforescente que brilha somente quando estimulada por uma pequena lâmpada ultravioleta. Então, esses tipos de instrumentos eles vão ter geralmente fixado no overhead, né, na parte superior, uma luz ultravioleta que vai incidir sobre o painel, e os instrumentos que têm esse tipo de pintura com essa camada fosforescente faz com que essas informações, essas marcações, elas se iluminem sob a ação da luz ultravioleta. Mais uma vez, ratificando para vocês que tudo que estamos falando aqui, principalmente até agora, trata-se de uma instrumentação antiga. As instrumentações mais modernas não usam mais esses recursos para que o piloto tenha uma boa visibilidade da leitura da instrumentação. Tá ok? Então a gente tem que ter cuidado
como falei ainda há pouco, muitos desses materiais, para propiciar esse tipo de leitura, eles são nocivos à saúde, como alguns radioativos que ele cita para a gente aqui. Bom, então no manuseio desses instrumentos, tome cuidado. Tome cuidado porque você pode se contaminar, por exemplo, com rádio, né? Não raro, isso ainda é possível de ser encontrado. Então, principalmente naqueles que vão trabalhar com aeronaves mais antigas, né? E o contato contínuo com esse tipo de material pode te trazer um problema sério de saúde. Então, tenham bastante cuidado com isso para não, ao estarem realizando o trabalho de vocês, se contaminarem e terem aí um prejuízo com a sua saúde. Tá bom, pessoal? Tenham cuidado com isso. Bom, então, manuseou um tipo de instrumento desse, né? Nada de botar a mão na boca, nada de colocar a mão no nariz, manter a mão sempre lavada, bem lavada, e sempre que possível usar uma luva para poder manusear esses instrumentos. Isso vai fazer com que vocês se protejam de uma forma bastante eficaz de todos esses materiais que podem ser nocivos à saúde de vocês, tá bom? Tenham cuidado com isso, é uma dica bastante importante. Bom, agora, o último assunto que a gente vai falar dessa aula de hoje, marcações e limites. É importante, né? O instrumento está ali, ele basicamente traz para a gente medições, essas medições vão dar informação ao piloto, né, da operação da aeronave, e ele precisa fazer a condução da aeronave, né, com esses instrumentos, indicando informações que aquele determinado sistema, aquele determinado componente está operando numa faixa segura. E isso a gente vai conseguir ver com as identificações das marcações e os limites de operação de cada um desses instrumentos. Tá ok? Então, como eu falei para vocês, essas marcações de limite vão indicar quando um determinado instrumento ou sistema ou componente ele está operando dentro de uma faixa operacional segura, né? Ou, ao contrário, né? Por alguma necessidade daquele voo, o piloto precisou fazer uma determinada manobra e ele extrapolou os limites. E quanto que ele extrapolou? É importante que ele consiga ter essa informação, porque ele vai relatar isso na pasta da aeronave, nos documentos da aeronave, para que depois a manutenção verifique junto aos manuais, né, qual ação de manutenção não programada vai precisar ser feita em função daquele evento que excedeu a um determinado limite. Então, além de propiciar ao piloto a manutenção do voo, né, dentro de limites operacionais, né, seguros, também propiciar ao piloto que, eventualmente, tendo um evento que ele precisou exigir da aeronave, né, uma determinada atitude que fez com que um determinado sistema extrapolasse um determinado limite de operação, quanto extrapolou esse limite, né, seja ele torque, seja ele rotação, né, enfim, seja ele temperatura, é importante que isso seja conseguido ser monitorado pelo piloto para que ele possa relatar e o pessoal da manutenção depois agir. Então a gente tem aí o exemplo de um grupo de instrumentos, e aqui é um recorte de um painel. Esses instrumentos são instrumentos de monitoramento do motor, onde a gente pode ver uma série de marcações brancas, verdes, linhas vermelhas, né? Arcos vermelhos, linhas radiais, algumas amarelas. Cada uma dessas cores traz para o piloto uma determinada informação para que ele consiga observar o que aquele instrumento está dizendo para ele naquele momento do voo, ok? Então, muito bem. Os instrumentos, são marcados e graduados de acordo com especificações adequadas. E essas especificações, elas fazem parte do projeto de tipo da aeronave, né? E essas informações vão estar lá no manual de voo. Por quê? Se houver algum limite extrapolado durante o voo, né, o piloto vai recorrer ao manual de voo e vai ver. Opa, fui a tanto e meu limite era tanto. Ele vai ter que reportar isso.
ok? Isso é importante que a gente saiba, porque numa ação de manutenção, e muitas das vezes você pode estar trabalhando num hangar ou numa empresa que tem aeronaves que parecem ser iguais, e muitas das vezes você pode ficar tentado a trocar um instrumento, né, de uma aeronave com outra. Isso necessariamente não pode ser feito, porque você não vai garantir que aquele instrumento pertence também ao projeto daquela outra aeronave. Para isso você precisa consultar a documentação da aeronave, né, ver lá no IPC, no catálogo ilustrado de peças da aeronave, se aquele part number daquele componente ele pode ser usado na aeronave que você está fazendo manutenção. Tá ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso aí. Bom, a marcação desses instrumentos, né, e aí volto, e até colocamos aqui um apêndice aí no texto, né, na época dessa apostila, consiste de decalques coloridos ou pinturas que são aplicadas, né, na parte externa do vidro do instrumento, né, ou sobre a graduação na face do mostrador. Isso hoje não é verdade, não é bem assim, tá? Mas como essa apostila trata de uma instrumentação mais rudimentar, né, é isso que talvez vocês possam encontrar na banca da ANAC. Isso era um problema, porque essa marcação, quando ela saía, né, e aí, como é que faz? Eu posso remarcar? Essa é uma questão importante, né? Isso vai estar ligado aí às prerrogativas e limitações de um mecânico. A gente pode falar isso numa outra aula, né? Que para que a resposta a essa pergunta seja dada com assertividade, eu preciso saber quais são as suas qualificações e que tipo de empresa você está trabalhando, e dentro dessa empresa quais foram as prerrogativas e limitações que essa empresa lhe deu. Então, be careful, cuidado com isso. Nem sempre a gente vai poder fazer remarcações nesses instrumentos, mesmo esses mais antigos, em que fica muito próximo da nossa ação fazer uma determinada correção de marcação no vidro desses instrumentos, tá bom? Muito bem. As cores geralmente usadas na marcação desses limites são o vermelho, o amarelo e o verde, né? E o vermelho, amarelo e verde é meio que já intuitivo para a gente, né? Não precisa parar para pensar muito para ver que o vermelho vai ser uma operação não desejada, o amarelo, cuidado, né? O verde, ok. E aí a gente vai ver, né, particularidades com relação ao azul ou o branco, ok? E como eu falei para vocês quando a gente viu aquele conjunto de instrumentos, quando a gente iniciou a falar de marcações, a gente vai ver que algumas marcações a gente vai ter uma linha radial, outras marcações a gente vai ter um arco. Esse arco pode ser branco, esse arco pode ser vermelho, né? Essa linha radial pode ser vermelha. Então vamos entender um pouquinho cada uma dessas informações. Bom, então a linha radial vermelha, né? Então ela pode ser usada para indicar alcances máximos e mínimos. Então, o indicador de pressão, por exemplo, você pode ter uma linha radial no início, vermelha, e uma linha radial lá em cima da marcação, né, que vai indicar, olha, aqui é mínimo, na parte de baixo é mínimo. Ou seja, eu estou entrando no regime de funcionamento, não tenho pressão suficiente, cuidado porque eu não consigo te atender naquilo que talvez o seu sistema permita. E a linha radial superior, alcance máximo. E, olha, você não pode passar desse limite, né? É um limite nunca a exceder. E se exceder, tem que ser reportado, ok? Operações além dessas marcas e limites são perigosas e sempre que possível devem ser evitadas, tá ok, pessoal? Muito bem, vamos lá. O arco azul, ele vai indicar limites onde a operação é permitida sob certas condições. O arco verde, alcance normal de operação durante o voo. Então não tem problema nenhum, né? O verde é operação normal, tá ok? Amarelo, usada para indicar cautela, né? Normalmente o arco amarelo, a marcação amarela, ela vai vir antes da marcação vermelha, né? Ou seja, você já está entrando no arco amarelo. Isso vai ser muito comum, é um linguajar que vocês vão encontrar na aviação quando vocês estiverem trabalhando, e muitas vezes vocês vão usar no seu dia a dia. Nossa, estou entrando no arco amarelo.
por exemplo, ou seja, está ficando perigoso, né? É um momento no qual a gente tem que ter cuidado, tá bom? Então, diferente do que a gente faz no carro, quando está cruzando um semáforo, que ele está saindo do verde, passa pelo amarelo para ir para o vermelho, ao invés de no amarelo a gente reduzir para parar, normalmente a gente tem a ação de pisar no acelerador para poder passar, antes que o vermelho chegue. No avião, no helicóptero, não. Chegou no amarelo, cuidado, be careful, cautela. Você está próximo de um limite que não deve exceder, de um limite de uma operação indesejada, que vai te trazer sérios problemas de segurança para o voo e também, se a aeronave passar desse arco amarelo e chegar no arco vermelho, você vai ter um outro problema quando conseguir pousar, que é a indisponibilidade da aeronave, porque ela vai precisar parar para fazer uma manutenção não programada, tá ok? Beleza? Vamos lá. Bom, então tá aí, ó, a gente vê dois instrumentos, onde a gente consegue identificar aí o arco verde, né? O instrumento da nossa esquerda é um airspeed, né? Então começa ali, ó, arco verde e vai até próximo a 160 nós, né? E a parte dali é amarelo e 180 não exceder. Então percebam, e um pouquinho antes de 140 eu tenho uma linha radialzinha amarela, que está me dizendo também, ó, cuidado, você está chegando no limite da sua velocidade de faixa operacional normal, né? Então tenha cuidado, porque a partir dali você pode estar numa situação indesejável. Do outro lado, a gente tem um indicador de RPM, né? Então perceba que eu tenho uma faixa ali próximo ao 300, eu tenho uma linha radial vermelha, mais embaixo no 400 uma outra linha, uma radial vermelha, que me está dando as marcações de máximo e mínimo, né? Depois um arco amarelo, uma faixa de arco verde e uma faixa maior de arco amarelo. Cuidado, porque o primeiro arco amarelo está dizendo para o piloto, ó, cuidado que você está uma rotação importante, mas que ainda não é necessário para te dar toda a sustentação necessária para o voo. A faixa verde, faixa operacional. A faixa amarela, eu começo a entrar numa faixa perigosa, onde eu posso ingressar, nesse caso, isso aí é um instrumento de uma aeronave de asa rotativa, está medindo a rotação do rotor principal, eu posso ter um overspeed lá no rotor principal, e isso vai me trazer sérios problemas para todo o conjunto dinâmico, para par, enfim, vai gerar uma disponibilidade para a aeronave grande, e a gente tem que evitar, em função de segurança e também para uma questão de manutenção da aeronave em serviço. Pessoal, eu lembro sempre para os meus alunos, a nossa missão como mecânico de manutenção é garantir ao operador, garantir ao proprietário da aeronave disponibilidade. Disponibilidade. Ninguém quer uma aeronave no chão. Então, e uma aeronave no chão custa caro, né? Então, a gente tem que trabalhar para deixar a aeronave com maior quantidade de horas disponíveis possíveis, ok? Muito bem. E aí, mais alguns exemplos aí de marcações, né? E de arcos, de linhas radiais vermelhas, né? Então está tudo aí para a gente poder entender como essa informação é vista pelos pilotos, é entendida pelos pilotos, de forma que ele consiga traduzir o comportamento da aeronave e entender se ele está numa condição segura ou não para a manutenção daquele voo. Tá ok, pessoal? Bom, vamos lá. A marca de referência branca pintada entre o vidro do mostrador e a caixa do instrumento, em todos os instrumentos onde os limites de operação são pintados no vidro do mostrador, funciona como uma linha de fé. Por quê? Como está pintado no mostrador as informações, as marcações e limites, se por algum motivo esse vidro ficar frouxo e ele girar, ele fizer um movimento de rotação, eu vou perder a informação precisa de limite. Então essa linha de fé é para indicar ao piloto, indicar para a manutenção, quando você como mecânico for fazer
uma inspeção de pré-voo, você for fazer uma inspeção de pós-voo, né? Ou seja, as inspeções que vão ser ali intermediárias entre o voo acontecer e depois que a aeronave chega e certamente preparando para um próximo voo, você como mecânico tem a oportunidade de verificar se aquele instrumento houve esse deslocamento do vidro e se isso aconteceu, você vai ter que colocar aquela aeronave embaixo para fazer a troca desse instrumento, para esse instrumento que está com o vidro que girou ser enviado para uma oficina e aí fazer o reparo necessário, porque lá naquele nível é que vai poder ser feito isso. No seu nível de hangar, você não pode mexer no instrumento, no componente instrumento. Ok, pessoal? Isso também é muito importante, viu? Bom, dando continuidade, né? Essa marca vai indicar se houve algum movimento do vidro, como eu falei, né? E aí, dessa forma, você consegue evitar que você libere a aeronave para o voo e a indicação que o piloto vai estar vendo, se isso tivesse acontecido, é uma informação errada e que pode levar um risco para o voo, ok? Então tenham cuidado com isso, porque isso pode gerar problemas sérios durante o voo e nossa obrigação como mecânico é fazer um bom pré-voo, um bom pós-voo, para garantir que a aeronave está sempre em condições aeronavegáveis, ok? Bom, pessoal, com isso a gente termina esse primeiro assunto. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Na próxima aula a gente vai falar de painéis de instrumentos, vamos ampliar um pouquinho mais sobre painel de instrumentos. Eu agradeço muito que vocês ficaram comigo até aqui e não deixem de assistir a próxima aula, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, encontro vocês lá na próxima aula. Um abraço!